Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, lobinhos e lobinhas. Estamos aqui novamente com mais um podcast incrível para vocês. Eu vou dizer, o assunto de hoje é de muito meu interesse. A nossa convidada já vai aparecer aí na tela, mas antes... Olá, lobinhos e lobinhas, cá estamos nós novamente. Estamos aqui para falar com vocês de hábitos, educação financeira, empreendedorismo, investimentos, e o tema de hoje vai entrar nessa vertente de empreendedorismo, então fica ligadinho aí, você quer empreender, que a gente vai falar com uma pessoa muito importante. Mas antes da gente iniciar nosso tema, vamos falar dos nossos patrocinadores. Então, hoje estamos aqui com 2 patrocinadores, Cordilheira Mídias, que é, inclusive, quem faz o nosso tráfego pago, que está ali dando aquele gás para a gente conseguir fazer o nosso curso online, que fica ligadinho aí, daqui a pouquinho será lançado. E quem mais a gente tem de patrocinadores? Uma coisa bem importante, você quer ver o nosso curso com a melhor internet da região? Então, você precisa entrar em contato com a Unifique, que além de ser uma ótima empresa, ser provedora, né, de internet, que a gente, inclusive, usa na nossa casa, eles também têm os melhores preços, custo-benefício, que assim, não é mais barata, não, mas é a melhor em custo-benefício, não fica caindo, não fica saindo do ar, e você vai conseguir ver o nosso curso, ó, todinho com a melhor qualidade, porque não adianta a gente gravar com a melhor qualidade e a sua internet ser ruim. Então, entre em contato com a Unifique, que além de tudo... patrocina pessoas como nós para levar a educação financeira para todo mundo. Mas hoje, vamos falar não só de educação financeira, vamos falar com ela. Tenha paciência, senhora. Porque, na verdade, ela falou de Paciência, qualidade, que a gente vai ter qualidade com a nossa internet, só que essa qualidade só vem porque a gente está aqui no estúdio da WTG. Se não fosse por eles, a gente não estaria com a parte de áudio boa, gravação de vídeo bom, com a edição boa, porque a gente já fez vários cortes hoje aqui. Mas chega de falar dos nossos patrocinadores que estão sempre com a gente, graças a Deus. Obrigado por vocês existirem na nossa vida. Mas vamos falar hoje com a Fernanda. Quem é a Fernanda? Quem é a Fernanda? Fernanda do quê? Fernanda da onde? Fernanda por quê? Veio como? Apareceu de onde? Onde vive? Como dorme? Não, calma. Então... Oi a todos, né? Não sei se é dia, noite que estão assistindo, mas tudo bem. Eu sou a Fernanda, eu sou nascida aqui em Blumenau mesmo, sou fonoaudióloga há quase 25 anos, esse ano pouco vai tempo, fazer galera. 25, e desde que eu me formei, praticamente sempre trabalhei em medicina do trabalho. E há 10 anos eu empreendo, né, tendo a minha medicina do trabalho na cidade de Pomerode, que é vizinho nosso, tá? Então, essa sou eu atualmente. O que você faz de hobbies? De hobbies... O assunto é esse hoje, não, brincadeira. De hobbies, eu jogo beach. Ah, você é da galera do beach tennis, que é tipo uma seita. Não, quase isso. Eu só jogo beach uma vez por semana, tá ótimo. E o meu hobby é minhas pets, né? Fico com elas o tempo todo. Oh, fofinhos. E tem mais um detalhe da Fernanda que eu preciso colocar aqui, porque é importantíssimo para as pessoas não sabia entenderem que é o quê? Ela também é uma pessoa terapeutizada. É importante. Aliás, esse detalhe é muito importante porque as pessoas não entendem o quanto a terapia faz a gente entender que autoconhecimento é primordial para tudo. Isso. Então, isso é uma das coisas que eu acho interessante. Por quê? Porque ela chamou a gente para dar um jeitinho, tipo, o que a gente pode fazer pela nossa medicina do trabalho, como é que eu vou aqui evoluir a minha carreira, minha empresa e tudo mais, e ela chamou a gente. E como é que foi para você entender um pouco mais sobre a parte financeira da sua empresa? Então, como no meu curso de fono e qualquer outro curso específico, a gente não tem nada de educação financeira, né? E eu sou de uma época que nem na escola se tinha educação financeira, né? Uhum. Então, você você começa a empreender e as coisas vão acontecendo e tu fica meio que sem rumo, sem saber o que fazer com aquilo ali, né? E agora, nos últimos anos, está sendo muito falado educação financeira. Aí eu cheguei em vocês através de uma amiga que indicou a Bárbara, primeiro. Verdade. Né? Sim. E aí, aquela lá de Indaial indicou a Bárbara, só que ela chamou a Bárbara para PF. Ela falou, mas ela faz PJ também. Daí eu chamei, né, justamente para eu poder enxergar a minha empresa com outros olhos. Enxergar de uma forma diferente, uma forma profissional mesmo, assim, através de vocês, enxergar
né, aonde que é o caminho, o que eu devo fazer agora, para onde que eu vou, e principalmente a questão de investimento, porque investimento é uma coisa que todo mundo quer fazer, mas a gente não sabe nem de onde começa, né? E às vezes nem acha que a empresa precisa. Tipo, eu posso investir como pessoa física, mas a minha empresa não precisa investir. Minha empresa Tem gente que fica acha lá isso também. o dinheiro na conta e tudo Isso. mais. E, gente, é interessante porque a Fernanda, quando eu fui a primeira vez te atender, a nossa reunião 0, na verdade, ela já sabia muito. Tipo assim, a gente conversando com o cliente, a gente sabe quando a gente fala de certos conceitos e a pessoa nem sabe do que você tá falando. E quando a gente fala e você vê que a pessoa já tá ligada, já ouviu falar daquilo. Então, assim, essa era a Fernanda, ela já tava ligada em muita coisa. E não quer dizer que você sabe que necessariamente você não precisa de alguém pra te orientar como fazer. Assim como depois a gente vai entrar na medicina do trabalho, que por mais que a gente saiba, assim, de ouvido, todo mundo, eu acho, na vida, já trabalhou num emprego que foi fazer um exame ocupacional, alguma coisa assim. Eu sei o que é. Será? Então, isso a gente também vai entrar depois. Mas entrando nessa parte de, mesmo sabendo conceitualmente algumas coisas, procurar realmente esse auxílio de alguém que vai te direcionar, né? E foi isso que aconteceu no teu caso. Eu né? acho que cada macaco no seu galho, né? Então, assim, eu não entendo nada de financeiro. Eu não vou me meter a fazer coisas que eu não sei. Para isso, tem os profissionais da área. Então, vamos atrás de cada profissional que sabe, que vai me orientar. Porque curso para fazer tem um monte. Exato. Mas, assim, Fato. nada melhor do que tu ter uma consultora que tu manda mensagem para ela e ela te responde. Não faz isso. Ou faz assim. Ou, peraí, me manda aí tua senha que eu vou resolver aqui para ti. Não, tô conseguindo Vamos fazer. entrar em videochamada agora, dá tempo. Dá tempo agora. Aí a gente chega lá, às vezes acontece, né? Chega lá, putz, não tá entrando essa porcaria. Outra hora a gente imagina. Realmente tem coisas que a gente fala, né? A diferença de consultoria para curso, realmente, ela é gigante nesse sentido aí. E a parte de consultoria de vocês, que é muito boa também, é essa questão das taxas bancárias, né? Que nem tudo a gente sabe que a gente precisa pagar. E os bancos, principalmente os bancos privados, eles têm um monte de taxa que quando a gente olha, a gente fala, tá, mas por que eu tô pagando isso? Né? Vocês perguntam, por que tu paga isso? Não sei, tava aí para pagar. Me mandaram, Tá ali. me mandaram pagar, eu tô pagando. É débito automático, acaba pagando. E se a gente for somar todas essas taxas, né, dá uma diferença no caixa também, né? E fora que ninguém gosta de pagar coisa que não precisa ser pago, né? Exatamente. E uma coisa que eu achei legal também, que a gente começou a parte de educação financeira com a Fernanda, né? Ela é a dona da empresa. Então, a gente sempre fala, primeiro com o dono, para ele entender todas as vertentes, mesmo que a gente vá terceirizar depois a parte de setores, departamento de financeiro, departamento de outras coisas. E quando a gente foi para a aula de sabotadores, por isso que eu falei dela ser terapeutizada, a gente foi para a parte de sabotadores e eu percebi que ela já tinha um grande conhecimento com relação a isso. Então, a nossa vertente, na verdade, quando a gente entrou nessa parte de hábitos, foi como levar isso para a equipe, para ter um engajamento maior entre os próprios colaboradores. E a gente fez uma reunião só para isso, para a gente realmente ter uma equipe que veste a camisa para o crescimento da empresa. E não só ser ela tendo essa visão e tendo que passar isso sozinho para os colaboradores. Então, acho que foi um processo bem legal esse da gente ver o que aconteceu desde quando a gente, vamos começar só olhando para finanças, depois para a equipe, depois departamentos e agora segue o rumo. Assim, daí chegou uma hora que daí eu falei, Lori, eu quero fazer um treinamento com a equipe, porque eu sou uma parte da empresa. Né? Eu não sou sozinha. Tem uma equipe que anda comigo. E não adianta eu andar de um jeito e eles andarem de outro, que isso aqui não vai dar certo. Daí a gente fez esse treinamento e esse ano, principalmente, a gente já começou com algumas mudanças, né? Que, então, eu acredito que estão dando resultado, assim, porque pelo menos ficou um pouco mais leve para mim, né? Esse negócio. Importante, né? Que também a gente começa a empresa fazendo muita coisa. Isso. Porque somos só nós. Aí Exatamente. a empresa vai crescendo, a gente vai falar depois desse crescimento, inclusive voltado para a medicina do trabalho, né? A gente vai crescendo. E, de repente, tem coisas que precisava delegar que é culpa nossa mesmo, que a gente não estava fazendo. Tem coisas que a gente sabe que pessoas acertam e erram e tudo mais. E eu sempre falo, o financeiro, ele é o início. Mas ele vai indicando o que precisa ser melhorado. Então, às vezes, a pessoa pergunta, tá, mas o que vocês trabalham além do financeiro? Depende. A cara dela. Tem empresa que vai ser mais voltado ao RH. Tem empresa que o RH é lindo, mas tu vai olhar pro comercial, tá horrível. Então, assim, cada empresa, o financeiro vai nos contar isso daí. Ele vai contar. Eu acredito que também vai do porte da empresa. Uma empresa menor vai se trabalhar tudo.
Praticamente exato. tudo. Uhum. Uma empresa um pouco maior, de médio porte, ela já tem as seções ali, os setores, e cada pessoa é responsável e vão te chamar para fazer aquele setor, né? Sim. Aquilo ali. E aí é mais específico, né? Legal. E eu vou até aproveitar para fazer o teu jabá, já que tu falou de empresa pequena e grande. Hoje, não a Fernanda em si, mas a Besser, né, que é a empresa dela, tu atende também empresas grandes com serviços diferenciados. Quais são algumas empresas que tu trabalha? Desculpa, é porque a gente não Lá segue vai. o roteiro, a gente Sim. vai indo. Então, Que empresas tu trabalha, assim, grandes, tu presta serviço, que serviço que é esse? Depois a gente entra na explicação da medicina do trabalho. Então, Já vamos chegar lá. eu entrei na medicina do trabalho através da fono, né? Uhum. Então, eu sou fonoaudióloga. Então, em algumas empresas, eu trabalho somente como fono, que é o grupo Miller, o grupo Kili, o grupo Círculo e a West Rock, que é o West Rock, se eu não estou enganada, agora ela mudou de nome, é Smurf alguma coisa, e ela é canadense agora, se eu não estiver enganada, tá? Mas antes ela era americana. Olha só. E pra quem é aqui da cidade, é a antiga Rigesa, tá? Que passou... é? A Pronto, Rigesa não é a Rigesa? Não, a Rigesa é o West Rock, que agora é Smurf alguma Gente, eu tô coisa. passada, tô chocada. Várias mudanças Eu acontecem. já fui visitar a Rigesa quando era Rigesa. Como assim? Na verdade, o processo é praticamente aquele, fazer caixas de Aham. papelão. Só que ela foi vendida uma vez, foi vendida de novo e agora ou foi feita uma fusão, é uma coisa assim. Enfim. E tu né? trabalha também prestando esse serviço de Trabalho como fono nesses locais, né? E além de atender na Besser uma vez na semana como fono, porque eu tenho uma outra fono que me ajuda lá também, que trabalha pra mim, pra eu ter tempo de sair, fazer essas coisas, senão eu nem ia poder estar aqui Além hoje, dessas né? coisas, fazer o financeiro, fazer Não, isso, fazer aquilo, quando- falar com a Lô. Quando a gente falou sobre gestão de tempo, foi uma das coisas que eu falei pra Fernanda. Eu falei, Fernanda, você dorme? Porque, meu Muito Deus. pouco. Continua dormindo não, pouco. é uma loucura. Os horários de atendimento, porque as empresas eu sei. têm turno, isso, aquilo. Então, é bastante coisa, A né? minha única meta pro ano 2025 era dormir 8 horas. Até agora não deu. Já Mas nós estamos em só fevereiro, vambora! Não tá dando. Vamos fazer acontecer isso aí. Não tá dando. Bom, então, Mas vamos lá. Então, assim, a gente falou um pouquinho ali da Fernanda como pessoa, da empresa, do que a gente fez ali para a parte de educação financeira. Mas, na verdade, hoje a gente está trazendo um tema aqui mais voltado para o empreendedor que está crescendo, que quer virar empresa e tudo mais. Por quê? Porque a gente estava conversando e nós aqui descobrimos que ia ter algumas mudanças em algumas normas e eu falei, gente, isso vai impactar diretamente no financeiro das empresas. Falei, acho que é um assunto legal para levar para podcast. Mas antes da gente chegar nessa mudança de norma, vamos lá. Por Vamos que falar uma da empresa, norma, por antes de que falar que da uma mudança da norma. empresa precisa de medicina do trabalho? Então, em 1978, surgiu as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que fazem com que, hoje são 37, se eu não estiver enganada, e aí elas fazem as leis para a gente poder trabalhar de uma forma saudável, tá? No geral é isso. certo. E aí, com o passar do tempo, né, elas foram modificadas, mas, no geral, a base delas é a mesma, tá? Então, toda empresa que tem um funcionário registrado, ela precisa ter uma medicina do trabalho para poder fazer os laudos ambientais, que um deles vai ser trabalhista, outro vai ser previdenciário, tá? E o PCMSO, que é o laudo que o médico faz, que é onde tá os exames justamente para fazer um controle da saúde do trabalhador, tá? Certo. A partir de um funcionário. A partir de um funcionário. Já tem que ter a medicina do trabalho, que no caso eu vou entrar em contato com a tua empresa e Isso. vou dizer, vou contratar um funcionário aqui, preciso que você... O que acontece? Vocês vão ou não? Geralmente é assim, o que acontece? Vai abrir uma empresa. Tu vai lá na contabilidade, vai abrir a empresa. Beleza, abriu. Aí tu vai ligar na contabilidade um mês depois e vai falar assim, eu quero contratar uma pessoa. Contabilidade vai falar assim, tu precisa ter uma medicina do trabalho. Tá, mas como assim? Quando a gente abre uma empresa, né, não é nos dito tudo que realmente precisa. Na verdade, não é nos dito quase nada. Né? Você vai pagando as taxas lá para abertura de empresa, mas não é dito tudo, não é esclarecido. Olha, se você tiver funcionário, você precisa disso, disso. Se você não tiver, é isso, né? Esse é um tanto que você vai pagar de imposto, caso você tenha funcionário. Se você não tiver, vai ser outra coisa, e assim vai.
né? Mas isso não é falado. E aí as pessoas, a contabilidade indica a medicina, geralmente, tá? Porque ela indica umas 2, 3, a pessoa entra em contato, fala, olha, eu vou registrar uma pessoa, eu preciso de laudo. Né? A medicina falou que eu tenho que falar com vocês. A contabilidade falou que eu tenho que falar com vocês, que é medicina. Tudo bem. A gente que explica, ó, então você precisa de 3 laudos. O PGR, o LTCAT e o PCMSO. Basicamente, esses 3. Ai, Deus, espera. Socorro, Bem Deus. resumindo, PGR é o quê? Programa de Gerenciamento de Riscos. Ah, tá. Vocês vão ver se essa empresa onde essa pessoa vai Na trabalhar, verdade, assim, aí quais são os riscos que tem ali. na prática, a engenheira vai. No meu caso, a gente só tem engenheiro. Mas tem muita medicina que tem técnico de segurança. Vai até o local para fazer as medições ambientais. Então, ela vai lá, ela vai medir a iluminação, o calor, o ruído. Decibéis, né? Isso. Se tiver químico, ela vai avaliar aqueles químicos. Isso tudo, ela vai montar o PGR. Show. Ela junta, a nossa principalmente, né? Juntamente a gente já monta o LTCAT. Porque os mesmos dados que vão no PGR praticamente vão no LTCAT. Que é o E quê? o LTCAT é quem? Quem é ele? Ai, cara, esse vocês me pegaram. Agora vai ter Não, que não cortar. precisa. É só o conceito dele. O que tem dentro do LTCAT? Então, o LTCAT, ele é previdenciário. É o LTCAT que vai te dizer se tu tem insalubridade, periculosidade, tu vai aposentar cedo ou não. Entendi. Ah, boa. Mas além Por isso disso, que os riscos que existem, eles vão na LTCAT também, pra Isso. você saber se tem insalubridade, né? E Legal, aí, legal, entendi. além disso, a gente faz mais 2 laudos hoje. Faz um de insalubridade sozinho e faz um de periculosidade sozinho. Além desses, tá? E no meio desses, esses 4 feitos pela engenheira, tem o PCMSO que é feito pelo médico. Então, o que o médico faz? O médico vai lá, pega aqueles riscos que tá lá, olha e fala, eu vou dar um exemplo. Para risco ruído, qual é o exame que tem que ser feito? Audiometria. Para controlar a audição do funcionário. Porque, teoricamente, não pode haver perda. Tá? De 6 em 6 meses, é esse? Não. Uma vez por ano. Uma vez Antigamente por ano. era quando tu entrava e 6 meses após a admissão e depois anual. Agora é só uma vez por ano, tá? Legal. E aí, risco químico. Depende do químico. Tem químico que faz muito mal à saúde. E tem químico que não faz nada. Ai, desculpa. Não. Tem que... Nada. Pode deixar isso que eu adorei. Mas assim, até porque se a gente for falar de um detergente, é um químico. Detergente de louça. Sim. Mas existe querosene, por exemplo. Nem sei se pode mais, né? Querosene pode, mas também não é nocivo. A gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo que todo mundo acha que é nocivo, mas não é. Óleo, graxa, não é nocivo. Não faz mal. Esses atualmente. Os antigos faziam, porque hoje em dia eles são sintéticos, eles não fazem mais mal. Os de antigamente faziam. Então, tem uma diferença. Aí tu vai dizer, mas o meu pai era mecânico lá em 1900 e bolinha e se aposentou com insalubridade. Claro, porque aquele óleo que ele usava era insalubre. Esse de hoje em dia não é mais. Eu posso contar um caso? Assim... Casos do acaso. Gente, eu lembrei agora, não vou citar nomes, obviamente, mas eu lembro que quando eu morava em Caçapava, tinha uma empresa que ela distribuía produtos de limpeza, de higiene, não sei o que, Então, eles tinham os galões grandes, né? Sim. E daí eles contratavam sempre galerinha novinha pra poder trabalhar, pra pagar pouco. E não tinha ainda esse negócio de, não precisa trabalhar só depois de certa idade, então qualquer um trabalhava. Verdade, tinha, mas eles faziam de coisa que não tinha. E daí, gente, eu lembro que um amigo meu, ele falava assim, não, porque quando a gente vai colocar alguma coisa pra entregar pro cliente, tá lá o galãozão grandão, a gente coloca a mangueira lá, daí a gente suga e joga no galão pequeno. Tipo cloro. Tipo qualquer coisa. O pessoal da medicina do trabalho Você falando adora. agora de químicos, por exemplo, eu lembrei tanto dessa cena, me veio na cabeça. Bem, então, assim, bem salubre a coisa. Como estava o controle do risco químico nessa empresa, por exemplo. É por isso a importância, eu acredito, da medicina do trabalho ter evoluído, porque assim, claro, às vezes o empreendedor, ele olha pra isso e fala o quê? Gastos. Isso é gasto, tudo é gasto, meu Deus, eu vou ter que pagar a Fernanda. A resposta é, eu nunca tive que fazer isso, por que agora eu tenho que fazer? Olha, você tem que fazer, porque a norma, graças a Deus, a lei evoluiu. Mudou, e se você não fizer, você vai ser notificado. E hoje em dia, as notificações acontecem por causa do e-social, porque tudo que a gente faz é enviado no e-social. Então, nós da medicina, nós temos procuração de todos os nossos clientes, e a partir da hora que a gente gera um laudo, todos os riscos a gente envia para o e-social automaticamente.
Então, já tá tudo ali. Então, cara, se tu não fizer, uma Simples hora assim. vai vir a multa. E aí... Pode vir multa, enfim, a gente vai entrar depois Exato. nas Detalhes. consequências. Mas aí, beleza, chegou lá, eu nunca tive funcionário na vida. Meu primeiro funcionário, recebi todos os laudos lá de vocês, e Isso. aí? E aí ele vai passar, o funcionário vai passar na medicina para fazer o exame. Beleza. Ele vai fazer o exame de acordo com os riscos que ele tiver. Por exemplo, se for de uma loja, só vai fazer exame clínico, não vai fazer mais nada. E daqui, por exemplo, aqui do pessoal que fica só aqui na sala do podcast, também vai só fazer um exame clínico normal. Isso, porque aqui não tem risco nenhum, tá? Agora, se for, por exemplo, motorista, vamos dizer que eles aqui têm um funcionário com a função motorista. Motorista tem que fazer exame de sangue, tem que fazer acuidade visual. Por quê? Porque isso tá lá na NR7 e isso Exame de sangue para motorista. hemograma e glicose, tem que fazer. E aí, isso tá lá, isso tem que fazer. Então, tudo bem, é feito. A audiometria motorista faz? Depende. Se for motorista de caminhão, quem sabe vai fazer, porque dependendo do caminhão que ele tá usando, tem ruído. Agora, se for motorista de van, de carro pequeno, tem Não necessidade, precisa. porque não tem barulho. Entendi. Eu quero voltar um passo. A gente falou que a partir do momento que você tem uma empresa, você vai lá contratar um funcionário e você precisa da medicina do trabalho para isso. Agora, se você é MEI, você precisa de uma medicina do trabalho? Às vezes sim, porque não. Tá, o MEI. O MEI... Na minha cabeça, até esse exato momento, antes dela responder, pra mim, MEI nunca precisa. Agora vamos ver se eu tava certa ou errada. Então, Coisas que a gente descobre quando a gente tem um cliente que tem uma medicina do trabalho. É assim, ó, pela lei, tá? Pela nova NR, realmente, MEI não precisa. Mesmo que ele tiver lá contratado o seu funcionário. Porque Se ele Não, tiver o funcionário não. contratado, aí sim. A partir da hora que ele contrata um funcionário, ele entra na regra geral. Ah, Aí ele precisa. tá. Porque assim, ó, o laudo não é para a empresa, é para o funcionário poder aposentar. Então, isso vai contar, porque hoje em dia existe um aplicativo chamado Meu INSS. E se você é registrado, carteira assinada, está lá o seu registro. E está lá também a empresa que você está registrado e quais os riscos que essa empresa tem. Daqui 20 anos, quando as pessoas começarem, 10 anos, começarem a aposentar, realmente vai ser online. Você vai pedir pelo teu celular a tua aposentadoria, eles vão olhar lá onde você trabalhou, pronto, aposentadoria lá. Feita. Então, não vai ter... Hoje, gente, tem pouquíssimas insalubridades hoje em dia. Pouquíssimas pessoas vão ter direito à aposentadoria especial. Pouquíssimas, tá? Então, daqui 20 anos não vai mais existir aposentadoria especial. Provavelmente, mas ninguém vai aposentar especial. Então, nós todos, quando aposentar, vai estar lá onde você trabalhou. Entrar no lugar. Tinha risco? Não, não tinha. E mesmo se tiver, vai estar lá dito que era atenuado pelo EPI. Então, tem os atenuantes também. Isso, tem os atenuantes também. Então, Tá, aí, beleza. O MEI, então, pra ele, eu sou a dona desse MEI. Eu não preciso, porque eu acho que é a lei da liberdade econômica que libera essas coisas do MEI. E também porque assim, porque se vamos pensar que é para teu funcionário aposentar, tu como dono de empresa, tu já paga diferente. Então, Sim. não tem nexo você ter um laudo dizendo os riscos. Porém, contudo, todavia, tem uma vírgula. Sempre tem um porém. Estamos no Mas Brasil. quando você vai prestar serviço numa empresa, as empresas têm regras próprias. Por exemplo, as multinacionais, tá? E aí, eles pedem um ASO, que é o exame de saúde. Não tem como você fazer ASO sem ter um laudo. Até na lei diz que é permitido. Mas aí, o que acontece? Se a pessoa tem riscos, por exemplo, um eletricista, não, ele tem que ter um laudo. Porque o eletricista, ele corre, tem até periculosidade para eletricista, se for funcionário, né? Então, tem que ter. Tem que ter o laudo comprovando. E aí, eletricista faz que tipo de exame? Faz hemograma, faz glicose, faz acuidade, faz audiometria nesses Quase casos. todos, né? Porque a empresa que ele vai prestar o serviço, provavelmente tem ruído lá dentro, e eles vão pedir que no ASO tenha audiometria. E aí faz exame clínico. E tem casos também que a gente está vendo. Nós temos um cliente que está prestando uma obra lá em Rio Negrinho, tá, gente? E aí, na empresa dele, nem ruído tem. Os funcionários deles não têm altura, não tem nada. Porque eles fazem um negócio que é tipo
uma canalização, assim, eles fazem né? Tudo no chão. Tudo no Chãozinho. chão. Isso, eles instalam filtros, é tudo no chão. E aí, o cliente solicitou um monte de exame a mais. E aí, nós tivemos que fazer. Porque se ele quiser prestar serviço para essa Ele vai ter que empresa, apresentar um ele ASO vai com todos aqueles exames. Entendi. E se ele, vamos supor que ele não fosse uma empresa com vários funcionários, se ele fosse um MEI, Ele também ele ia ter teria fazer. que apresentar os mesmos exames e aí ele te procura. Isso. Te daí procura ele- é modo de falar, né, é. gente? Procura a tua Procura a empresa. medicina para fazer. Porque Ou seja, senão- então, muitas vezes, você sendo MEI, que você quer evoluir para trabalhar para grandes empresas, você vai precisar desses Sim. exames e da medicina do trabalho, do laudos e afins, independente de ter funcionário ou não. Isso. Então, Errei! mas vai muito também do que tu faz. Uhum. Por exemplo, um MEI vendedor. O MEI vendedor pode se fazer um ASO avulso. Desde que a empresa que ele vai prestar serviço não peça os laudos. Uhum. A empresa pediu os laudos, vai ter que fazer. Mas tudo isso, ASO, não sei o quê, LTCAT, PGR, nananana, empresa pediu, vai procurar uma medicina do trabalho. Sim, E aí, independente do tipo de empresa. Porque, assim, sim. a gente, por exemplo, os MEIs que eu atendi até hoje, não foram poucos, né? A gente atendeu vários tipos. Nenhum deles se deu de frente com essa situação. Mas a gente tem, por exemplo, na área têxtil, aqueles que precisam daqueles certificados de área têxtil, sabe? Eles são Sim. MEIs. Enfim, vários teoricamente, não isso, não aquilo, mas tem lá várias pessoas trabalhando juntos, como MEI, aquela coisa toda. Sei, te entendo. E dentro dessa certificação vem lá um fiscalizador daquela empresa e atesta algumas coisas. A BVTEX. Isso, é a BVTEX, né? Uhum. Mas, assim, eles nunca me falaram, não, eu sou MEI, mas eu preciso de tal laudo. Então, esse laudo também pode existir. Todos da área da medicina, ele pode Se a ser solicitado. BVTEX pedir, eles vão ter que fazer. Vão ter que fazer. Entendi. Ó, bem interessante, não sabia. Daí E, eles não- vão ter que e eu nem sabia que se o MEI tivesse um funcionário registrado, ele teria que fazer também. É, porque daí ele passa a ser uma empresa igual às outras. Normal. entende? É, Exato. ele se enquadra porque ele vai ter que... ele é responsável daquele funcionário, né? Então, independente de ser... eu tenho uma lojinha, eu abri como MEI, a lojinha, coisa e tal, e eu vou ter uma vendedora. Vai ter que fazer. Isso é uma das coisas que eu trouxe como vertente, até porque, por exemplo, quando a gente está trabalhando com vamos fazer uma consultoria particular para um MEI, por exemplo. A gente está pensando na expansão desse MEI e a gente faz toda a parte de custos que ele vai Isso vai ter para entrar. gerar meta, isso, aquilo e tudo Sempre mais. vai entrar. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que saber sobre isso, porque isso vai entrar no nosso planejamento de custo para a meta do nosso cliente para crescimento. Daí vocês podem pensar assim, esse MEI, ele é um MEI de escritório ou ele é um MEI de produção? Ele é um MEI de produção. Então vai ter mais exame para fazer. Então, Já mete um- vamos E ter isso que... é uma responsabilidade da empresa pagar para o funcionário, certo? Sim, sempre. Sim. O Exato. funcionário nunca paga exame. É porque isso é uma das Nunca. coisas. Muitas vezes, quem tá com o CNPJ, quem é o dono da empresa, ele fala, mas isso aí, ele quer trabalhar para mim, ele tem que pagar. Já aconteceu. E tem vários casos. Tem. Vou dar um exemplo agora que aconteceu até ontem. Nós temos também mudou a questão do toxicológico. O toxicológico, até ano passado, metade do ano passado, que foi, ele era só uma questão da contabilidade. Nós não tínhamos acesso. Mudou o E-Social, ele criou um evento para nós mandarmos o toxicológico como evento para eles, para o E-Social, né, para o governo. Só que agora, no demissional, tu tem que apresentar um toxicológico. Ele tem validade de 60 dias. Então, se tu fez dentro de 60 dias, tu pode usar o mesmo. Caso tu não fez, tu tem que fazer outro. Quem paga? O dono da empresa? Claro. Porque ele tá fazendo toxicológico pro exame demissional, né? E aí, o cliente meio que não queria pagar. Daí, nós mandamos a multa. O valor da multa é 7 mil e alguma coisa. Eu acho muito melhor tu pagar o toxicológico do que tu pagar a multa de 7 mil e pouco. E ali eles já são bem claros. É multa gravíssima, porque vai ser considerado não envio ao social. E aí, Caramba. aí vem. Viu, Essa Juninho? São Tem que muitos, fazer o muitos detalhes. toxicológico, tá? Mas seguinte... Toxicológico é a coisa de drogas, coisa assim, sabe? Isso. Eu bem colona, assim, perguntando. Isso. Viu, ó, Juninho? Tem que negócio fazer, das tá? drogas. E tem algumas drogas ilícitas que ficam no corpo por 6 meses.
Viu? Meu Deus, Juninho! Ferrou. Gente, mas seguinte, Loucura. tudo isso que a gente falou foi pra gente começar a contextualizar o que a gente veio trazer de que vai acontecer agora em 2025. De grande mudança. Grandes Que mudanças é, aliás, um acontecerão. assunto, assim como a Fernanda falou que quando nos procurou, a educação financeira ela é um assunto que está sendo muito mais falado. Qual é o outro assunto que já faz os últimos 2, 3 anos, acho que desde a pandemia isso evoluiu muito, Muito. que é, assim, ó, todo lugar tem falado sobre isso. O que acontece? Na verdade, a gente já sabe que Tem que nós... responder. O quê? Tô respondendo. Ah, tá. Mas vou responder. Olha ela, nem me ouviu, já tá falando que eu não respondi. Não vou falar. Vai ter que ouvir. Gente, é o seguinte, o que acontece? A gente sabe que o nosso país, ele é um dos que tem maior grau de ansiedade, depressão, tudo mais. Inclusive, a gente sabe que a gente também está com aquela coisa de eu sou workaholic, eu sou produtivo, principalmente depois da pandemia, que o pessoal achou que tinha que ser mais produtivo ainda, não podia parar quieto um minuto, a parte do burnout, certo? E daí as empresas agora, a gente sabe que existe a tal da NR1, é isso mesmo? A NR1, e daí essa NR1 vai mudar. Então, antes de começar a falar sobre as mudanças da NR1, vamos falar o que é essa norma, para que ela serve e o que vai acontecer. Mas pera que você não respondeu as pessoas. O assunto que tanto está se falando, além da educação financeira, é saúde mental, né? Então, a gente tem muitas empresas trazendo o assunto saúde mental para a mesa. E, com certeza, o pessoal da medicina do trabalho não iria ficar de fora. Porque lá em 1900 e bolinha, que a Fernanda falou aí, o negócio que foi criado, que eu já não lembro mais. 78. Que é o negócio do As risco, NRs, NRs do trabalhador, né? Pra evitar que ele se machuque, né? Primeiro pensava-se mais no corpo físico mesmo, né? Sim, não, no até corpo porque espiritual. lá em 78, né? Não, no corpo espiritual, é claro que é um físico, né? No corpo físico, se ele quebrar uma unha, se ele tiver um... Mas, há alguns anos agora, a saúde mental tem se tornado esse borbulhou, né? Um assunto que tá fervendo aí. Uhum. E essa NR, então, que a Lorelai falou, ela falava um pouco disso, não falava? Como é que ela era antes dessas mudanças que vão acontecer? Que é isso que você ia chegar. Isso aí. Tá. Então, a NR1, ela nada mais é do que o PGR, tá? Então, Certo. o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele é a NR1, tá? Então, é onde se começa, né? É o começo de todos os programas está ali. E eram avaliados, na NR1 é avaliado risco químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente. Tudo voltado ao corpo, veja. Isso. Né? Risco químico, físico e biológico envia para E-Social. Ergonômico e acidente caiu fora. Não se envia para E-Social, porém se avaliava. O que fizeram agora? Que vai entrar eles acho que foi em setembro do ano passado, por aí mais ou menos, que eles começaram a falar das novas mudanças. E vai entrar agora em 25 de maio, tá? Eu faço aniversário dia 26 de maio. Pô, e daí? Mas é isso. E aí vai entrar em vigor essa nova NR1, onde vai se avaliar os aspectos psicossociais dentro do risco ergonômico. Tá? Então, entendi. as empresas vão ter que avaliar o ambiente quanto aos aspectos psicossociais. É mais ou menos igual uma pesquisa de clima. Não sei se vocês já trabalharam com esse nome. Não. Clima é tipo chuva e sol? Não é chuva e sol. É clima dentro da empresa. Né? Tipo assim, daí antes Nas empresas que eu trabalhei, nunca foi avaliado. A parte da ergonomia, sim, né? Exato. Senta, como você trabalha, como você senta, como você levanta. Como você trabalha, assim. Isso. Aí o que acontece? Daí isso vai entrar dentro do risco ergonômico. Mas quem vai fazer essa avaliação? Vocês? O ideal não? É a medicina, mas pode ser uma ergonomista fazendo. Pode ser a engenheira, desde que ela tenha um suporte de uma psicóloga ou uma psicóloga. Eis a minha pergunta, porque para mim uma ergonomista, ela não tem exatamente a formação psicológica. No nosso caso, a gente tem uma psicóloga que nos dá suporte para todo esse trabalho. Porém, na NR, não está claro a forma como você vai executar. Só precisa ser executado. Isso é bem comum nas NRs. Ela não diz exatamente como vai ser executado, e sim que precisa ser executado. Então, no nosso caso, a gente tem uma psicóloga que já montou um questionário, que esse questionário, na hora que a Patrícia vai para fazer
as avaliações na empresa, ela distribui para todo mundo da empresa, esse questionário não tem nome, né? E aí eles respondem como que tá o setor que eles trabalham e coisa e tal. São várias perguntas, são umas 15 perguntas, e eles respondem, depois a gente traz de volta, são números, daí por aqueles números é dado um resultado final, onde a gente consegue saber se eles têm... Me dá um exemplo de uma pergunta que vai estar nesse questionário. Você recebe apoio do seu chefe? Aí de 1 a 5 Daí tipo assim, isso? Raramente, às vezes, tá, entendi. sempre, é assim. E quando Daí- a gente fala de riscos psicossociais, quais seriam os resultados disso? Por exemplo, tem risco do quê? Então, os riscos que vão ser avaliados psicossociais é estresse, depressão, ansiedade e burnout. Bingo, era isso que Então, aí... a gente queria chegar. Então, olha só, pensando em saúde... eu já tô aqui em outro momento da minha vida. Eu tá aba aberta. Aba aberta, Pensando em saúde mental, trazendo isso para o local de trabalho, sabendo que o Brasil, como a Lorelai falou, é um dos maiores do mundo em ansiedade e depressão, então está entrando nesse momento dentro da economia. Eu acredito que no futuro deva existir um só de psicossocial com mais regras mais rígidas, eu imagino. Aí, beleza, tá entrando lá dessa forma. Fala antes que eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, o que acontece? Que podcast não é pra A vocês, pessoa é pra nós. vai responder. A gente não vai saber quem é que tá respondendo, mas as Isso. pessoas vão responder e isso vai apresentar pra gente se aquela empresa ou aquele setor, aquele ambiente tem Tem o esses risco, riscos. isso. Tem risco de estresse, tem risco de ansiedade, Isso, tem daí risco ele disso, é daquilo, colocado daquilo. assim, existe eu vou botar Uma como tabela. tabela, assim, de cores, tá? Que vai, tipo, do amarelinho pro vermelho. E A do ali- verde pro vermelho, sei lá. Daí ali é colocado se é risco baixíssimo, moderado, grave. Tá. Porque daí isso é parte da engenheira. Porque daí isso Minha cabeça tá a fervilhando já. psicóloga não consegue dizer, botar dentro do PGR. Porque o PGR também tem regras de avaliação quanto aos riscos. E aí isso é parte da engenheira. Daí ela vai lá e ela vai colocar, por exemplo, esse setor deu risco alto de ansiedade. Então é um Então, trabalho conjunto, a Mas psicóloga com a deu- engenheira. Isso, é conjunto. No Mas- nosso caso, é conjunto. Vamos Que é por bem partes. feito. Por partes. É. Vamos por partes. O que acontece? Já existe a parte de alguns colaboradores serem afastados por burnout, por ansiedade e tudo mais. Isso já existe, independente Existe. da nova norma. Isso, Só que isso não era um problema financeiro para a empresa. em partes. O burnout é o único que é realmente considerado doença ocupacional. Então, quem Isso se mesmo afasta... na ANR antes de mudar. Isso, Tá. já é considerado doença ocupacional. Então, o burnout, se a pessoa se afastava, ela se afastava como doença ocupacional. E a empresa Afastamento- paga todo o afastamento. paga todo o afastamento e ela volta com um ano de estabilidade. Tá. Então, durante um ano, ela não pode ser mandada embora. Nem sabia Tá. disso. Aham. É o B91. Tá? Esse é o afastamento, B91. Então, pra Então, antes doenças era só ocupacionais, o é burnout. B91. E daí Isso. agora vai entrar essas outras Então, vertentes. na verdade, tá. não é que vai entrar. É que assim, a partir da hora que o risco tiver ali, pode ser Vamos por considerado. partes pro cara que tá ouvindo a gente entender. Vamos lá. exatamente. Foi lá a psicóloga da Besser. Uhum. Aí a engenheira fez pintou lá bonitinho o negócio. Deu vermelho pra ansiedade naquele setor. Uhum. Que é por setor, eu imagino, não por é a setor. empresa toda, Exato. né? Isso, pro setor. Deu vermelho lá pra ansiedade. Aham. Fernanda vai chamar o fulano ciclano lá, o dono da empresa, Isso. o gerente, sei lá. Vai dizer, olha, amigão, é o seguinte, temos ansiedade alta. Pá, E aí? pá, O que... Menina. Ai, menina. Menina, calma, Pega na minha terra mão. aqui. O que que então, o que que tu vai dizer pra ele? Dá um Gente, paninho, vai dá entrar um um paninho. pano aqui pra nós, Vai tá? entrar um Não pano. precisa cortar, não. O que que tu vai dizer pra ele nesse momento? Que ele tem que fazer o quê pra mudar isso lá no setor dele? Então, como todos os riscos do PGR, você não só classifica os riscos, como você tem ações a fazer, tá? Então, com esse risco não vai ser diferente com esse aspecto psicossocial. Vai ter ações. Quais são as ações? São os treinamentos. Você pode ter treinamento só do gestor, você pode ter treinamento da equipe, vai depender muito de onde está o risco na tua empresa. Tu não precisa, ou tu pode ter da empresa toda se tu quiser, entende? Tu pode, mas é isso que a ANR quer. A ANR quer que você tenha Responsabilidade sobre um isso. programa de saúde mental instalado na sua empresa. Caramba. É isso que eles querem.
tá? Então, é isso que Fala de novo, programa de saúde mental. instalado na empresa. Olha, Então, ouve isso. Então é o seguinte, ainda tem mais uma aba aberta aqui na minha mente. O que acontece? A gente sabe que o Brasil tem já um grau de ansiedade, depressão, coisas e afins. Isso. E essa norma está entrando agora. Isso. Tudo bem que aquele ambiente pode ser estressante ou ansiolítico, digamos assim. Mas já existem colaboradores ali que ou alguns podem já estar em tratamento porque sabem que tem, ou alguns não sabem que tem. E eles não podem tentar se aproveitar dessa nova... Claro que pode. Porque Daí isso é uma das nós coisas. Como saber quais os isso. funcionários que essa pessoa já tinha... A predisposição. A predisposição para isso. Aí nós temos um outro questionário, que esse é respondido pelos funcionários quando eles vão fazer os exames periódicos e no admissional. Daí esse tem o nome da pessoinha mesmo. No admissional, Esse legal. tem um nome, esses são 28 questões elaboradas pela psicóloga e ali é uma avaliação do teu... Psicológico agora. Isso, do teu perfil psicossocial agora, nesse momento. Como que você está? Pode ser, sim, que a gente consiga ver que uma pessoa entrou com depressão, que ela está com ansiedade. Ou pelo menos sinais. Isso, Exato, né? porque daí é aquela coisa, não foi a empresa que causou isso na pessoa, né? O que eu acredito, não sou psicóloga, mas eu acredito que o que mais vai ser visto é depressão. A pessoa já entrar com depressão. Isso eu acredito que mas vai ser uma visto. ansiedade boa tem que olhar também. Que mas, dá uma assim, evolução para depressão o que assim, mais né? vai aparecer nos questionários, eu acho, sabe? E aí, assim, o que acontece? Por exemplo, eu vou trabalhar em empresa X e aí eu tô depressiva. Só que no laudo daquela empresa não tem o risco de depressão. Deu 0. Ninguém falou nada de depressão ali naquela empresa. Aí eu vou me afastar pelo INSS. Aí o INSS vai jogar lá um B91. Eu, com o laudo dizendo que não tenho esse risco, eu posso ir lá fazer uma defesa para tirar um B91 e jogar um B31. Que o B31 é só um afastamento, sim. A pessoa vai ser afastada, só que daí a empresa não precisa ficar pagando. O B01 é que como se a empresa tivesse... 91 é que como se a empresa tivesse que pagar e o outro é o INSS que o é B91 a empresa afastamento. tem que pagar, que é o caso do burnout. E o B31 é quando a empresa, quando a INSS paga. Isso. Cara, isso aí vai na minha cabeça, eu só vejo problema. Não, eu acho bom. Porque, Isso. assim, Não, eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque a gente sabe que existe, sim, alguns ambientes que as pessoas saem dali de forma absurdamente estressada, também por uma falta de limite da própria pessoa, de saber impor limites com relação a isso. Então, tem as duas vertentes. Então, acho importante ter, mas acho que vai dar um pano pra manga. Na verdade, eu acho que vai ser muito bom no futuro. Tá? Acho que agora, nesse momento de transição, não, eu vejo o problema até não na coisa em si. Que eu acho que falar sobre isso é importantíssimo, até porque existem ambientes de trabalho extremamente insalubres em relação à saúde mental da pessoa. Mas eu digo até na fiscalização disso, porque vai ser um tal de INSS joga pra cá e empresa joga pra lá. E o colaborador mesmo não tá recebendo porque ainda tá nessa brincadeira. O colaborador... Gente, eu tô com depressão e ainda preciso de dinheiro, no caso, tá? Então, Nossa. assim, ó, o que eu acho que vai acontecer, tá? Agora vai ser um boom, como foi em todas as mudanças. Sempre né? Eles vão ter um período X pra poder fazer essa adaptação? Ou virou ali do dia 25, se vira? O período é agora. Do dia 25 ao dia 30. Não, de agora até dia 25 mas, eles assim, têm que se adaptar. Claro, né? A gente não vai conseguir atualizar todos os laudos até maio de 25. Então, a gente tá fazendo gradualmente. Só que a gente já tá fazendo. Nós. Só que é como assim, a regra não tá dizendo que... tá dizendo só que em maio tem que estar lá, né? Mas como vai fiscalizar, como vai ser cobrado, isso não está em lugar nenhum. Mas é aquela coisa. Pode acontecer de um fiscal na tua empresa dizer, cadê teu PGR atualizado? Tá aqui, ó. Não, mas aqui tá faltando. E aí, ou seja, as empresas mas elas eles dão precisam prazo saber também, disso. né? Geralmente eles dão prazo. Mas eu lembro que na empresa que eu trabalhava existia uma notificação e aí foi atualizada em 30 dias e... Isso, eles dão prazo. Mas vamos supor, uma empresa... de 10 pessoas. Bem facinho para atualizar. Tu vai lá em um dia, tu atualiza. Agora, uma empresa de 1000 pessoas, como é que tu faz para atualizar? Eu acho que até 50 já é difícil, porque é um questionário, vai tudo. Mas mesmo assim, em 30 tu vai conseguir. Agora, de 1000 pessoas, tu vai fazer como? Agora, vamos parar para pensar. Né? Aí tu fica assim, né? Vamos parar para pensar um pouquinho no lado da empresa também. Porque, por exemplo, tudo isso que está acontecendo nessa troca gera custo. Eu acho que... gera custo. Inicialmente gera custo, mas depois... Melhora. Por quê? Porque eu acredito que com essa mudança
os gestores vão mudar. A forma de você administrar a empresa vai mudar. A forma de você olhar o gestor vai mudar. Então, eu acredito que daqui a um tempo, a gente não vai ter mais esses gestores ruins, ou porque eles se demitiram, ou porque eles se modificaram, tá? Isso vai ser muito bom para todo mundo. E nós temos um agravante, entre aspas. A minha geração, de vocês, não sei se são mais novos. A minha geração é a Millennium. A Millennium trabalha. A geração Z que tá vindo, não tá nem aí. Acho que a gente é X, tá? Eu acho que vocês é X. A geração Z que tá vindo, ela quer trabalhar num ambiente que seja bom para ela. Que pague o que ela acha justo e que seja bom. A partir da hora que ela começa a se incomodar... Vaza. Tchau. Tô indo embora. Ah, mas tu tem conta para pagar? Não vou. Ali tem outro lugar que me quer. Eu vou ali. E assim vai ser. Então, se você quer manter o seu funcionário, se você quer manter a sua empresa, você vai ter que se modificar. Até porque dá trabalho você fazer com que o colaborador tenha a cultura da empresa. Então, assim, você vai lá, treina pra pessoa sair assim. Não, e assim, ó, gente, o custo de pessoas entrando e saindo da tua empresa é muito alto. Exato. É muito melhor você ter uma equipe fechada que trabalhe ali, mas você vai ter que se adaptar à nova geração. E essa questão dos aspectos psicossociais, ela é só a pontinha do iceberg. Ela é muito mais profunda. Então, tem gente que tá olhando só os aspectos psicossociais. Não, gente, isso aqui é só uma pontinha. E assim, ó, a gente que é terapeutizada, a gente usa essa palavra que a gente criou. A gente que criou essa palavra, eu acho. A gente que é terapeutizada, a gente sabe que, assim, uma pessoa trabalhando... Assim, a ansiedade e a depressão são consequências de situações. Sim. Então, a gente sabe que um funcionário, um colaborador que está trabalhando num ambiente melhor, ele é mais produtivo. Mas mais produtivo não... Ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar um monte. Não nesse sentido workaholic. Sim. Ele é mais produtivo pro bem. Ele vai trabalhar melhor. Tudo. Então, assim, por que não prover um ambiente melhor? Isso. Para que eu tenha um trabalho melhor, uma entrega melhor. Ah, poxa, a pessoa atendeu mal porque ela estava estressada, porque aqui dentro todo mundo só grita. Pronto. Ela vai atender melhor, porque vai ser um ambiente... Como tu falou, eu acho que tende a ser mais positivo do que negativo. Ah, sim, com certeza. Né? Eu acho que agora, nesse momento, os o Deus empresários nos vão acuda. ver muita questão do custo. Exato. Ai, mas eu tenho que ter esse custo, isso aqui só agrega custo. Tudo bem. Se você acha que é só isso, né? Então, não faça agora. Tipo assim, a questão da avaliação dos riscos não tem como não ser feita. Mas as ações, ele pode ir jogando pra frente um pouco. Só que vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer. Vai Então, porque já não hora... É aquela coisa, ele vai... Não pode jogar pra frente. Tem que fazer já. Vai fazer. Porque assim, ó, quando começar a vir os afastamentos, né? E aí ele vai ter que ter tudo isso. Porque pode ser que a pessoa consiga comprovar que ela entrou sem depressão e ficou depressiva ali dentro. Que é do ambiente de trabalho. E aí, esse afastamento todo... aí, vamos pegar agora uma situação prática. Esse caso que você falou. O afastamento por depressão, ele é indeterminado, porque não é que é pra sempre. Mas, assim, ele pode levar de 6 meses a 1 ano, no mínimo. Sim. Um afastamento por depressão, né? E aí, beleza. Esse 1 ano, 2 anos, ou seja lá quanto tempo, é a empresa que vai estar lá pagando. Se o INSS achar que tem nexo, sim. Se ela não conseguir a defesa, vai dizer que é. Vai estar pagando todo esse tempo. E aí as ações, a psicóloga dentro da empresa, ela vai te ajudar a te defender. Né? Não, ó, essa pessoa participava aqui, ó, das palestras, ela teve o treinamento. Tu mostra que você tá fazendo alguma coisa em benefício daquele Mas se foi a empresa mesmo, tô falando assim, foi a empresa que deprimiu o cara. A empresa vai estar pagando. E aí, nesse sentido, é importante a gente também falar do financeiro, né? Porque se eu tenho toda essa visão nova de NR... Não, a partir do momento que a gente recebe o PGR que vai mostrar, né? E tá lá que tem esse alto grau, eu já tenho que começar a me movimentar financeiramente também, porque a gente sabe que pode acontecer de eu ter que pagar. Isso. E aí, a gente entra com mais uma caixinha de investimento de reserva para essas coisas. Na verdade,
quando você afasta um, você já contrata outro. Então, você está pagando em dobro, né? Nossa, Porque você tem que botar mesmo? outra pessoa no lugar daquele Eu que só está pensando no afastado. cara que saiu. Não, até porque, por exemplo, tem o se cara você- que entra. Não, se Claro. você tira um porque ele tá afastado, e daí digamos que, não quero contratar alguém, vou sobrecarregar outro pra fazer o serviço daquele, daí vai Aquele sobrecarregar fica aí também. pronto, não adianta nada. claro. Pronto. Porque uma coisa é um afastamento de 40 dias, 60 dias. Mas depressão, às vezes, é muito tempo. Não, Exato. é o mínimo 6 6 meses, meses, eu o acho. 6 mínimo. meses. é o Gente, e mínimo. tem mais uma coisa que veio aqui na minha cabeça, que eu acho que vai ser uma coisa boa, que apesar da gente já estar se falando muito de saúde mental nos últimos anos, ainda tem muita gente que tem um preconceito com terapia, com saúde mental, com olhar para isso e muita tudo mais. gente. Tem. Então, talvez essas pessoas, com tudo isso que está acontecendo, também consigam olhar para dentro ou olhar para o que está acontecendo com ela de uma forma um pouco menos preconceituosa, sabe? Eu só vejo duas saídas para eles. Ou eles pulam fora, abandonam. Mas é aquela coisa não que quero todas mais as ser empresas vão ter- empresário, vou fechar a empresa, Exato. isso aqui não dá mais para mim. Ou eu vou me adaptar. Vai ser E isso quem que vai sabe acontecer. ele não também precisa de terapia e resolva Exato. fazer. Olha aí, ó. É, Eu quero ainda fazer, antes da gente terminar, eu quero ainda fazer uma outra pergunta. Eu sei que tem empresas, a gente até atendeu algumas empresas grandonas, que tem lá os seus médicos e tudo mais internamente. Aí, antes, eu vou fazer 2 perguntas, na verdade, daí tu vai respondendo em sequência. Primeiro, quando que uma empresa é obrigatória ou não a ter um médico interno? Porque eu entendo que sempre tem empresas com muitos funcionários, né? Depende, tá? Depende. Gostei, gosto do depende que eu aprendo. E nesse caso, a pergunta 2 é: beleza, temos um médico interno. Como que vai se dar essa questão dessa atualização do NR e tudo mais? geralmente, o que acontece? Na NR4, tem lá uma tabela que diz o teu grau de risco e o que tu precisa conforme o número de funcionários que tu tem. Ah, legal. Acho que é acima de 500 funcionários, no grau de risco 3, tu já tem que ter um SESMIT dentro da tua empresa. O que é um SESMIT? É um técnico de segurança, um médico e uma enfermeira. Ah, legal. Então, tá. isso tu tem que ter contratado na tua folha de pagamento, tá? É por isso que tu só vê empresa grande tendo ambulatório dentro Porque é da empresa. caro. As pequenas não precisam. Tem empresa menor que tem, tá? Então, assim, no grau de risco 4, que é o maior grau, tipo a Autona aqui em Blumenau, que é grau de risco 4, eu acho que até com menos funcionários já tem que ter SESMIT lá dentro. Técnico de segurança, com certeza. Técnico, eu acho que acima de 100 funcionários já tem que ter. E aí, eu acho que vai aumentando gradualmente, vai aumentando o número de técnicos, tá? Certo. E aí, eles acabam... Tem empresa que tem um risco alto que opta já por ter toda a equipe lá dentro, porque acha melhor, e questão de abono de atestado. Já é mais fácil, e fica porque dentro do sistema da empresa, já isso, vai porque adiante. já pensa na saúde do trabalhador e coisa e tal, já prefere. Mas, no geral, quando a empresa tem SESMIT lá dentro, não são eles que fazem o PGR. Ah, essa era a minha dúvida. Uma empresa externa para fazer... A tua empresa. Pode ser a minha ou as minhas concorrentes, mas assim... Eu faço jabá da tua empresa. Então, você contrata uma medicina do trabalho ou uma engenharia ambiental para fazer toda essa parte ali, que é o PGR e o LTCAT. O PCMSO, geralmente, quando você tem um SESMIT, o próprio médico O médico faz. já faz. Mas o PGR e o LTCAT, eles contratam. Apesar que o PGR, ele pode ser assinado por qualquer pessoa. Na NR também não diz que tem que ser um engenheiro para assinar. Pode Como assim ser qualquer pessoa? Me ajuda. Eu posso médico, assinar? técnico de segurança, tá? Mas Tá. assim, teoricamente, tu não precisa ser engenheiro para assinar. Só que a questão até o técnico tudo bem, né? Porque o técnico ele vai estar lá com os instrumentos para poder medir ruído, calor, etc. Agora, se não for, vai aparecer como esses números lá no PGR? Vão surgir da onde? Vão brotar como? Né? Tirei, ó, tá aqui. Então, assim, claro que é muito melhor que seja um engenheiro ou um técnico de segurança que faça e um engenheiro, o mesmo que assinou o LTCAT, assine o PGR, porque o LTCAT é Interessante. só por engenheiro, tá? E o PCMSO só por médico. E aí, quando a empresa contrata, aí ela vai ter uma pessoa externa. O problema... Beleza, agora já entendi a parte 1, que é quando tem a obrigatoriedade ou não. Ok. Isso. Só antes de tu ir pra próxima, tu falou técnico de segurança, médico e enfermeira.
Psicólogo não se encontra nessa obrigatoriedade. Não. Porque a gente conhece uma empresa que tem. Sim, Exato. conheço Contratar algumas que têm a contratada, mas é porque... É a empresa que É a decidiu. empresa que decidiu. Tá. Bom coração deles. Porque provavelmente já tem um índice grande de saúde mental ali. E Sim. aí eu também trabalho em algumas que tem psicólogo incluso, principalmente empresa com mais de 1.000 funcionários. Eles têm, justamente por causa disso. Porque Tá. dá muito BO, né? Eu vou falar uma A coisa verdade bem é essa. A verdade é que gente terapeutizada não fica se coitadiando. Ficou linda a minha frase agora. Tá. E aí, beleza. Agora falando de quem tem dentro dessa nova NR. Aí assim, quando as pessoas que você paga folha, o seu funcionário vai ser quem for fazer o PGR, Conflito de interesse. isso, porque eu não sei até que parte essas pessoas vão ser profissionais e éticas para manter os riscos reais ali, ou se elas vão pelo que o dono da empresa está querendo mostrar. Né? Entendi. Então, isso vai... Gente, eu acho isso, que isso não é uma opinião da Fernanda. Ela tá falando que se eu pago a Lorelai, você agora é minha funcionária. Eu pago ela. E eu falo assim, eu quero que você fale que na empresa Lobas Group é linda, maravilhosa. Eu pago ela, ela Aí vai a se sentir pergunta ameaçada. ou eu vou ter que literalmente tomar a minha posição e falar assim, eu não vou fazer o que você quer e eu posso ser mandado embora e azar meu, ou eu vou fazer o que ele quer, mas eu vou estar correndo risco porque eu que assinei também. Porque eles, como não está escrito a forma que vai ser fiscalizado, como que eu vou dizer que aquilo ali não é real? Vai ter uma única forma. Os atestados e os afastamentos daquele setor. E aí, quando for ver, aquele setor tem, vamos dizer, 20 pessoas trabalhando, tem 5 afastadas por depressão, que é um número bastante alto, e eu vou olhar no PGR, não tem esse risco, mas como é que não tem esse risco? Se 5 pessoas daquele setor ali se afastaram. Então, E também quando tiver muito degladiado com o INSS, tipo assim, essa empresa tem tantos casos de problema com o INSS, que o INSS e sempre dá sem nexo, algo tá errado nessa empresa. Ou até por uma questão de comparação com as outras. Se a maioria das empresas deu nesses setores, como que essa não tem? Daí começa a aparecer os afastamentos e aí eles vão pegar. Mas vai Demora levar mais. um tempo. Exato. Sim, vão pegar, mas vai levar um tempo para eles conseguirem realmente, porque é muito subjetivo, né? E nessa NR não tá escrito, assim, tem que ser uma psicóloga terceirizada. Não tá escrito. Uma terceira. Não tá escrito. Não tá escrito. Não tá escrito. Nunca está Ainda, escrito. né? Eu Ou acho tu acha que é difícil? Eu acho que é difícil, porque quando eles fazem NR, eles não fazem isso, assim, de ter... Já tão específico, né? Ser tão específico assim, a não ser ali na NR4, que fala o número de profissionais que tu tem que ter dentro do teu risco e teu quadro de funcionários, mas, num geral, assim, eles não são muito específicos, porque eles não podem limitar demais. Porque, assim, né, Bárbara, hoje a gente mora numa cidade boa, que nós temos médico, psicólogo. Vamos pensar lá no interior do Brasil. Né? Tem psicólogo lá? Às vezes tem, a 300 quilômetros daquela cidadezinha. E aquela cidadezinha tem uma única fábrica que emprega todo mundo. Como é que você vai limitar? Não vai. Entende? Às vezes a gente pensa meio... A gente pensa porque o nosso mundo é um mundo que tem isso tudo, mas não vai ter. Então, não pode limitar por conta disso, que senão as realidades são muito diferentes. Exatamente. Eu vou limitar muito essas empresas que sustentam uma cidade toda, mas que não conseguem ter... realmente. Por isso que é bom a gente conversar com as pessoas. Exato. E também assim, a gente já sabe que os riscos psicossociais, em alguns ramos de atividade, vão ser maior. Tipo, mineração. Nossa. Mineração, a pessoa fica lá embaixo, lá. Óbvio que vai ser maior do que uma pessoa que trabalha vendo a luz do sol e coisas, né? Então, porque nos espaços confinados já é o maior índice de suicídio. Por isso que sempre que tiver espaço confinado no risco, é feita uma avaliação psicossocial bem
detalhada. Nós temos lá uma psicóloga que faz só para espaço confinado. Nós temos 2, na verdade. Caramba. E essa faz só para espaço confinado. Por quê? Porque o maior índice de suicídio é para quem trabalha em espaço confinado. Né? Porque não pega a luz, não o pega som. luz, às vezes trabalha sozinho muito tempo, né? Então, por isso que tem todos esses detalhes. Olha, eu só sei uma coisa. A gente tá falando sobre tudo isso, que é uma norma que tá vindo aí. Então, assim, eu acredito que vai dar muito pano pra manga ainda pra gente ver essas mudanças acontecendo, como que vai ser na prática e tudo mais. Cara, mas eu acho bem divertido conhecer coisas novas. Eu também. Eu gosto. Eu fico assim, ó. Na que legal. verdade, quando a gente falou sobre a Fernanda vir pra cá, foi exatamente quando ela falou sobre essa norma, eu falei, meu Deus, vai mudar tudo isso, o que vai acontecer? Aí eu falei, vamos falar sobre isso. Então, na verdade, assim, quando a gente tá nessa especulação ainda do que vai acontecer, a gente vai ter que ver os próximos passos, os próximos capítulos, mas você que passou por isso, você tem a sua empresa, sabe que você também vai ter que se adaptar da mesma forma que a gente. Mundo, né? Exato. Acredito que a gente ainda vai trazer você aqui para depois contar um pouco pra gente como que foi essa transição das empresas, como que isso aconteceu e tudo mais. Mas, nesse momento, se você tivesse que deixar uma mensagem final para a galera que está assistindo a gente e tudo mais, tanto as pessoas que estão pensando em passar por uma educação financeira para ter uma empresa, ou as pessoas que vão ter que se adaptar a esse novo cenário, o que você falaria para elas? Pode ser 2 mensagens. Na verdade, a sua mensagem final Exato. é você que dá. Assim, sobre a educação financeira, né? Eu acho que a gente já devia nascer com educação financeira, né? Devia ser de berço isso, né? Tipo assim, lá desde a escola primária lá, você tinha que ter educação financeira, porque é tudo, né? A gente vê hoje uma geração de idosos que nunca teve educação financeira, que os filhos têm que ajudar financeiramente, porque não conseguiram se manter com a aposentadoria e nem vão, né? Justamente pela falta de educação financeira. Então, eu acho que educação financeira, ela tira um peso das nossas costas, porque a gente consegue lidar melhor com as nossas finanças, e muito dos casos de depressão e ansiedade vem por falta de dinheiro. Isso é comprovado. Então, quanto mais falta de dinheiro você tem, mais crises de ansiedade e até depressão você vai ter. Então, faz bem para um todo você ter educação financeira. E quanto aos aspectos psicossociais, né, eu espero que as empresas se adaptem o mais rápido possível, porque vai ser bom para todos a longo prazo, né? Aqueles que não se adaptarem, realmente pode ser que tenham que sair do mercado, porque eles não vão ter colaboradores dispostos a ficar com eles. E que queiram suportar as asneiras dele. Porque, na verdade, a empresa do lado vai ser melhor. Então, exatamente. eu vou na do lado, que a do lado tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Eu vou aproveitar para fazer um jabazinho nosso. E eu vou fazer dela. Porque o que acontece? Uma das coisas que ela falou que grandes riscos de ansiedade e depressão são por conta de não saber gerenciar seu próprio dinheiro. E uma das coisas que já teve algumas empresas que chamaram a gente para fazer foi exatamente fazer o curso Diga Sim para Suas Finanças para os colaboradores aprenderem a lidar com o salário que ganham. Então, a gente viu ao longo de algumas turmas o quanto eles terem... Às vezes eles não são... Não vão colocar como graça, mas eles não veem que o dinheiro que eles ganham é um bom salário, eles que não sabem gerenciar. Isso. Então, talvez as empresas, até nesse aspecto psicossocial, se trouxerem a educação financeira em paralelo, talvez também tenha um risco menor disso acontecer. Então chama nós. Chama hashtag. nós. Hashtag chama o que nós. eu ia falar, até sobre a questão da empresa, da tua empresa especificamente, vocês estão ouvindo desde quando a Fernanda e a empresa dela estão pensando nisso, já estão lá com o formulário pronto, estão com tudo pensado. Então, assim, se você é da região, depois vai ficar os arrobas todos na descrição, né? Exato. Eles podem te procurar a fim de ter o teu serviço. Mas se você não quer mudar de medicina, mas pelo menos pergunte para sua empresa de medicina do trabalho se eles já estão se preparando. Porque senão vai chegar o momentinho lá e você vai ficar com aquela cara de não sabia, ou sabia, achei que eles estavam fazendo, mas não estavam. Então, assim, eu acho bem importante, sabendo disso, procurar as empresas que prestam esse serviço para eles. E se não prestar, chama a Besser. Exatamente. Enche bastante a Fernanda de trabalho, que ela ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro. Não, brincadeira. Mas, assim, a gente sabe do trabalho dela, né, de tantos anos, que não só quando tu me chamou também foi indicação, mas a pessoa que indicou também falou, olha, a Fernanda, ela é muito profissional, nananana. Então, tem tudo isso, a gente só traz gente boa aqui fazer o quê? Obrigada. Então, só para quem vem no nosso podcast, exclusivamente você vai ganhar a nossa caneca.
Muito a obrigada. caneca Então, assim, do Lobas Podcast. Exato. Chocolate Então, assim, é o bônus. É a caneca do Lobas Podcast, tá? Só quem veio é que tem essa caneca aí. e essa caneca é feita pelos nossos patrocinadores também, a Space Mug, queridos. Space Mug, olha Exatamente. Então, só quem vem no podcast tem essa caneca. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por vir falar sobre isso, que eu acho que é um tema delicado, mas que a gente precisa falar. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E se você aí ficou até aqui, né? Espero que tenha ficado, porque senão porque ficar ouvindo só metade. Deixa aqui nos comentários também se você quer. Primeiro, curte, compartilha. Se inscreve. Mas deixa nos comentários se você quer a parte 2. Depois que der esse rebuliço todo que a gente tá vendo aí, que vai vir, lá, sei lá, do meio pro final do ano, a gente ter um novo podcast falando de outros temas também. A gente quer descobrir se a Fernanda faz yoga. Ainda não. Se a Fernanda, sei lá, viaja, não sei. A gente já falou de vários temas aqui. E também a gente vai querer saber como ficaram essas mudanças. Como foi essa o que adaptação aconteceu. e tudo mais. É isso aí, beleza? É isso. Então, muito obrigada, Fernanda, por ter Meninas. vindo. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Não perde os próximos. Exato. Tchau.